pessoas têm comentado o quão difícil é ter um hobby, alguma coisa que você faça apenas por mero prazer, sem pensar se ele vai te trazer dinheiro ou algum retorno financeiro. Vamos assistir um vídeo aqui do canal Capitutis, falando sobre ter hobbies e obsessões que podem salvar a sua vida. Vamos lá, vamos ver o que ela quer dizer com isso. Se você acha que amar muito um hobby ou ser muito fã de alguma coisa não pode salvar a vida de uma pessoa, é porque você provavelmente nunca precisou ser salvo por isso. Oiê, eu sou a Isa e caso você ainda não me conheça, eu falo sobre livros aqui em outras redes sociais. E hoje estamos aqui para falar sobre algo importante. Vocês sabem que quando a gente tá nesse cenário, quando estamos juntinhos na minha cama, é porque o assunto é sério. Estamos literalmente tomando café da manhã juntinhos, eu tô aqui tomando meu cafezinho com leite, que muitas pessoas nem consideram café de verdade, mas eu não ligo, não tô nem aí, porque eu escolhi a paz ao invés da aceitação social. Polêmicas. Eu gosto de café com leite, hein? Polêmicas. Quer um golinho? E essa é uma conversa que eu já tava querendo trazer aqui pro YouTube há um tempão. Eu meio que já falo sobre isso de tabela nos vídeos de indicações ou nos vlogs, mas eu falo sobre isso com propriedade, com um nome definido nas minhas outras redes sociais, porque lá eu tenho um quadro, uma série de vídeos que eu nada carinhosamente apelidei de Guia Definitivo para Divas que Querem Parar de Ter Vergonha dos Seus Interesses. Me irrita o quão enorme esse nome é, e era pra ser só um nome provisório. Eu ia comentar, é muito grande esse nome. Porque eu não consegui pensar em nada na hora que eu tive a ideia do vídeo, mas eu queria muito postar o primeiro vídeo, e aí só foi seguindo assim, eu fui procrastinando e ficou esse nome horrendo, enorme mesmo. Todos os gurus de marketing da internet provavelmente me crucificariam, me jogariam aos lobos por essa blasfêmia de não ter colocado um gancho de 0.0005 segundos no meu vídeo, mas eu não ligo, porque deu certo. Deu certo porque eu consegui fazer o que eu queria, que era que esses vídeos chegassem a pessoas que tinham os mesmos pensamentos que eu, as mesmas inseguranças e medos, principalmente em relação à sua própria identidade, aos seus hobbies, às suas paixões, suas nerdices e principalmente a expor tudo isso pro mundo. Isso é interessante, eu acho que ela vai trazer mais sobre isso, né? Mas o quão importante é pra nós termos a própria personalidade. Você já pensou nisso, né? Quão importante é pra nós termos coisas que nós gostamos de fazer. E pode ser qualquer coisa. Vamos ver o que ela vai dizer sobre isso. Particularmente, se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria pra você levar a sério isso de expor ao mundo a sua personalidade, a sua autenticidade, colocar como uma meta pra esse novo ano você se orgulhar dos seus hobbies e paixões, porque isso vai te fazer muito bem. E ai, Capitudes, mas janeiro tá acabando e você falando pra gente colocar uma outra meta pro ano. Eu não faço as regras, na verdade eu não sigo elas e só falo o que dá na telha, tá bom? E o Guia das Divas é literalmente um quadro em que eu boto pra fora alguns pensamentos ou situações que já aconteceram comigo ou que estão acontecendo naquele momento, processos que eu estou vivendo quase que simultaneamente. Falar sobre eles também fez muito bem pra mim, me ajudou muito a digerir e processar certas coisas, e eu fico mais feliz ainda que isso tenha chego a outras pessoas e talvez até ajudado. Em um dos episódios, por exemplo, eu falo sobre coisas que eu fiz pra sobreviver os meus 20 e poucos anos, coisa que eu ainda estou tentando sobreviver, tá bom? Meu córtex pré-frontal ainda não se fechou, e essas coisas Estamos todos tentando sobreviver aos 20 e poucos anos, eu também tô tentando chegar nos 30. foram, primeiro, adotar um pet, que me ajudou a ter muita responsabilidade. Adotei o Luffy Caramelo, que vocês já conhecem muito bem aqui no canal. E apesar de ter tido alguns momentos difíceis, turbulentos, com o diagnóstico dele, com todos os cuidados que a gente tem que ter com ele no dia a dia, que agora já tá bem estabilizado, já tá mais tranquilo, mas ano passado foi realmente bem tenso. Independente de tudo isso, eu adotaria ele em 1000 vidas diferentes, porque esse cachorro me salvou de maneiras que eu não sei nem explicar, e que nem eu falei, me ajudou muito a ter mais responsabilidade, a ter o senso de cara, eu estou cuidando da vida de alguém, de um ser, não um ser humano, um ser canino. Mas, de qualquer maneira, uma vida além da sua é uma grande responsabilidade, porque às vezes a gente é meio negligente com a nossa própria vida. E a outra coisa que me ajudou a sobreviver foi ter um hobby pra chamar de meu e pra ter ele quase como que uma âncora na minha vida. E eu simplesmente sabia que aquilo ia ser uma boa âncora pra minha vida, ia me impedir de ficar completamente maluca, porque foi exatamente esse hobby, esses hobbies, na verdade, que me salvaram na adolescência. E realmente, pra alguém que não é fangirl assim de nada, num nível meio fora da curva, eu entendo que talvez seja um pouquinho difícil compreender quando eu falo que a Taylor Swift, o Naruto, o BTS e o Percy Jackson salvaram a minha vida na adolescência, porque parece a coisa mais idiota do mundo. Mas apesar de parecer bobo ou até mesmo idiota, é verdade que aquelas coisas me salvaram ali na minha adolescência. Olha que interessante, nós estamos falando aqui da adolescência, né? Eu sempre costumo dizer que no canal, quem assiste os vídeos, quando eu falo sobre adolescência, eu sempre toco nesse assunto, né? Que a adolescência, na minha opinião, agora enquanto psicólogo, na minha opinião, a adolescência acho que é a fase mais difícil de todas as fases que a gente pode pensar: infância, adolescência, juventude, né? Ali,
adultez e velhice, eu acredito que a adolescência é a mais difícil de todas essas, né? E por quê? Eu vou dar o motivo para vocês. Porque a adolescência é um processo de transição. Um processo de transição muito difícil, muito difícil. Não que as outras fases não tenham o seu processo de transição, mas a adolescência em específico é um espaço entre o não ser. Ele não é, o adolescente não é mais uma criança, mas também não é um adulto. A adolescência surgiu historicamente também nesse período onde a gente não consegue mais, então, caracterizar se a pessoa é uma criança ou se é um adulto, né? Às vezes ela tem até o porte físico de um adulto, né? Fisicamente o corpo desenvolvido, mas a mentalidade ainda não é de um adulto, né? Ou vice-versa, muitas vezes ainda antes mesmo da sua puberdade se terminar, a pessoa teve que amadurecer muito rápido, né? E esse processo da adolescência é muito difícil para a grande maioria das pessoas, né? Algumas pessoas passam de maneira tranquila a adolescência, né? Que bom, que consegue, né? Mas a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de passar da adolescência, porque a adolescência é quando se formam os primeiros grupos, né? Quando se sai, então, se busca fora do núcleo familiar, um novo grupo para pertencer. Por isso que os adolescentes são tão ligados aos amigos, tão ligados aos fandoms, por exemplo, né? Tão ligados a culturas diversas, né? São tão anarquistas, digamos assim, né? Que eles, anarquistas no sentido de ir contra as regras, né? São tão revoltados nesse sentido, né? Porque eles estão numa busca constante de se encaixar nesse mundo, né? Então eles vislumbram um mundo que existe fora de casa, um mundo que já não é mais limitado pelas quatro paredes da família, né? Um mundo de possibilidades. Poxa, mas se eu tenho tantas possibilidades, aonde eu vou me encaixar? Essa é a grande questão do adolescente, né? Se eu tenho tantas possibilidades, em qual dessas eu vou me encaixar? E qual dessas possibilidades vai me trazer a melhor vida, vai me trazer mais felicidade, vai me trazer mais prazer, né? Então é uma busca constante por uma maneira de se encontrar nesse mundo. Eu acho muito bonito, e é por isso que eu digo, o jovem ele tem que ser revoltado. O adolescente é um ser revoltado por natureza, e ele deve ser. E me assusta mesmo é quando eles não são revoltados, porque aí diz de outra coisa, né? Mas o adolescente tem que ser contra-hegemônico, o adolescente tem que forçar as regras, forçar os limites, né? Ele tem que questionar mesmo, né? Porque a partir dessas questões ele encontra, então, um limite, não que ele vai sempre transpassar esse limite, não é sempre. Mas quando ele encontra o limite, então, bom, se esse aqui é o limite, eu posso então encontrar um limiar entre isso, aonde eu vou me encaixar. É muito comum adolescentes serem muito revoltados, né? E aí quando chegam adultos eles não ficam tão revoltados, né? Mas nessa revolta que eles tiveram lá na adolescência, eles conseguem se encontrar, conseguem encontrar o seu jeito de ser. Mas vamos voltar aqui pro vídeo, porque eu já falei bastante, esse vídeo vai ficar enorme, eu já tô vendo. E hoje em dia eu não só sei disso, como eu me orgulho disso, porque eu vejo que foi aquele interesse que eu comecei a desenvolver pelas coisas, que me ajudou a incentivar uma das melhores qualidades que a mente humana pode ter, que é a curiosidade. A curiosidade é pra mim aquilo que separa quem faz as coisas pela ideia de ser visto fazendo aquilo, e quem faz as coisas única e exclusivamente porque tem interesse, tem uma curiosidade genuína sobre saber mais e se aprofundar em algum assunto. Tanto se fala de performance hoje em dia, se uma pessoa é performática, se ela é autêntica de verdade. Todos os dias milhares de pessoas estão sendo julgadas no tribunal da performance, mas pra mim tem uma maneira muito simples de você identificar se uma pessoa é performática de um jeito bom ou de um jeito ruim, que é a curiosidade dela em relação ao mundo ao seu redor, em relação às coisas que ela está consumindo, se ela realmente está consumindo aquilo para ser digerido pela sua alma ou porque ela tá seguindo uma moda, uma tendência. E existe diferença nisso? Né? Quando eu falo que o adolescente, né, trazendo essa perspectiva dela, do adolescente busca comunidades, busca grupos para se encaixar, por vezes entrar numa moda dessas é também uma tentativa de se encaixar. Por quê? Porque ele ainda não encontrou o seu lugar. Então entrar ali numa moda de um fandom, entrar num movimento cultural, sei lá como eram os emos na minha época, né? Entrar num movimento como eram os roqueiros, como eram então enfim, entrar no mundo dos animes, no mundo dos videogames, enfim, seja o que for, no futebol, no esporte, na música, é uma tentativa de, por meio dessas situações, por meio desses produtos culturais, por meio dessas
dessas coisas, desses produtos, enfim, poder encontrar um grupo, poder encontrar uma maneira de se encaixar nesses grupos, poder encontrar a sua própria identidade. Às vezes a pessoa tá ali mesmo, não, porque meu amigo gosta de anime e minha outra amiga gosta de anime, eu vou gostar de anime também. Por quê? Porque eu quero me encaixar. Eu quero me encaixar naquele grupo, né? Não é tanto pelo anime, mas é pela conversa. Não é tanto pelo videogame, mas é por poder, então, trocar com essas pessoas, poder se sentir pertencente. O grande movimento do adolescente é a tentativa de encontrar o pertencimento, né? Às vezes é de uma maneira meio performática, é sim, mas não que isso seja um problema, isso não é um problema. Isso é uma maneira dele também performar e poder encontrar a sua própria identidade, a sua própria maneira de habitar o mundo, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Que alguém que pega um livro pra performar um pouquinho, ele pode até curtir a leitura, pode até achar um livro legal, mas ele não vai sentir aquela sensação avassaladora de sentir aquelas palavras, aquela história se infiltrando na sua alma, colocando as garras na sua existência, aquela vontade maluca que dá de você não dormir, você não fazer mais nada, você só quer ler, só quer consumir aquilo, você sente vontade de tatuar aquelas palavras na sua pele, de levar aquilo pra sempre com você. Ou alguém que é fã de algo porque tá na moda, também não vai sentir aquela conexão tão íntima e tão inexplicável que a gente tem com algum artista que a gente ama, que a gente é obcecado. E que quando a gente escuta uma música dele, a gente pensa, meu Deus, essa música foi feita pra mim. É impossível que ela não tenha sido feita pra mim. Aí você vai ver, a música foi escrita por um coreano do outro lado do mundo, alguns anos mais velho que você, possivelmente, mas parece que ele se infiltrou na sua mente de uma jovem adolescente de uma maneira inexplicável. Como? Existe no adolescente um processo muito importante, não que nos adultos e nas crianças não tenha, também um processo muito importante de projeção. Então eu projeto no outro aquilo que eu gostaria de ser, né? Eu projeto nele e eu vejo essa projeção do outro em mim também, né? Então, assim, hoje a gente vê muito esses movimentos muito fortes do K-pop, por exemplo, né? Dos animes são muito fortes ainda, né? O videogame, o futebol é um negócio muito forte ainda, né? São tentativas, então, de por meio desses grupos, por meio desses gostos em comum, se encontrar o seu próprio pertencimento e se encontrar enquanto sujeito, né? Não que a gente não faça isso quando é adulto, não é isso, mas assim, na adolescência em específico isso é muito forte. Por isso que o adolescente gosta muito de grupos, gosta muito de bandos, né? A gente sempre vê os adolescentes em bandos, né? Por quê? Porque é uma tentativa deles se separarem dos adultos e das crianças, né? Então existem as crianças, existem os adultos e o grupo dos adolescentes, que não é nenhuma coisa nem outra, eles querem ser algo a mais, eles querem ser uma terceira coisa. É uma tentativa de sempre de se provar, então, a diferença, sempre se provar a alteridade que eles têm com as outras pessoas, né? E isso vem também desses movimentos culturais. Eu acho que é muito importante. Existe, então, esse preconceito. Ah, você é poser, né? Na minha época falavam, você é poser, né? Você nem gosta tanto desse anime, você assiste só porque é modinha, ou você nem gosta tanto desse jogo, dessa banda, sei lá, né? Você é poser, né? Bom, pode até ser que seja, né? Mas ele só escancara, o poser, então, só escancara o que os outros também fazem. Porque a própria tentativa, então, de eu dizer que ele não pertence ao meu grupo porque ele é um poser, a própria tentativa de eu fazer isso é reafirmar o meu grupo, reafirmar o meu pertencimento naquele grupo. Então eu tento excluir o outro por uma característica, seja qual for, porque assim eu reafirmo a minha posição dentro daquele grupo, entendeu? Então mesmo essa ideia que eu tô dizendo, não, mas é que a pessoa não consome do jeito que eu consumo, logo ela tá performando isso. Bom, ela tá então querendo se colocar num grupo mais minoritário ainda, né? Então não é só gostar do livro, ela tem que consumir o livro, ela tem que, enfim, sentir aquelas palavras, né? Então eu pertenço a um outro grupo de leitores, né, que sente de uma maneira diferente, logo eu pertenço a um grupo. Logo isso também fala da minha personalidade. Isso não é um ataque a ela, não, longe disso, né? Só estou fazendo uma análise, né? Usando de exemplo a própria fala dela, né? Então, a maneira como nós tiramos alguém de um grupo, né? É também uma maneira de nos validar dentro daquele grupo, né? O Freud falava, né? Tem um livro dele, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai dizer, né? Que um grupo, ele se define não pelas coisas iguais que eles têm, mas sim pelas diferenças que eles têm dos outros. É isso que une um grupo. Não pelas igualdades, mas pelas diferenças, pelas contradições com os outros, né? Vamos continuar aqui com o vídeo.
que a gente explica isso pra alguém que só tá fazendo aquilo pela aparência? Pra mim, esses são vínculos, conexões praticamente impossíveis de você reproduzir, de você performar a partir do momento que eles nasceram, única e exclusivamente da curiosidade intrínseca daquela pessoa em saber mais, em se aprofundar em algum hobby, aprender uma coisa nova, saber tudo sobre aquele artista, consumir a arte dele. E você também percebe isso conversando com as pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ter uma conversa muito mais interessante com alguém que é 100% obcecado, muito nerd por, sei lá, pedras. O vício da pessoa é estudar e aprender mais sobre tipos de pedras. E aí você vai ter uma conversa incrível sobre pedras. E vai ser muito melhor uma conversa sobre pedras do que uma conversa com algum macho hétero básico que leu 2 livros do Dostoiévski pra postar fotinho no Instagram, mas não absorveu porra nenhuma da história. Na verdade, absorveu só o que era conveniente pra ele. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não estou criticando a performance do hobby, da paixão em si. Eu vivo de postar fotinho de livro no meu Instagram, de fazer vídeo de livro. Eu amo ser performática. Olha esse cenário performático, essa vela acesa, essa xícara de café. Pura performance, meu amor. Mas eu posso até parar de postar as minhas fotinhos performáticas de livro no Instagram. Eu posso até parar um dia de falar sobre livros na internet. Mas a única certeza que eu tenho nessa vida é que eu nunca vou parar de ter vontade de ler. Em uma vida cheia de incertezas, às vezes essa única certeza que parece fútil, esse seu hobby, essa sua paixão, é o que vai te manter vivo, é o que vai te manter... Olha que legal isso, né? Agora ela tá dizendo, muito legal isso que ela diz, da maneira como ela fala, né? Não é só um hobby, então não é só uma maneira de passar o tempo, né? A leitura para ela, em específico, é também uma maneira de habitar o mundo. É por isso que eu gosto tanto da arte, né? A arte, assim, ela me fascina, né? Qualquer forma de arte, né? Seja a escrita, a música, o filme, o teatro, enfim, a atuação, né? O videogame, para mim, videogame também é arte. Eu ainda quero pesquisar mais sobre isso, porque ainda não foi categorizado como arte, mas ainda quero enquadrar ele como arte. Mas para mim isso é tão importante porque a arte, o produto artístico, ele é o que dá, ele é o que nos dá, então, alicerce para poder enfrentar as mazelas desse mundo, né? É aquilo, a arte é aquilo que nos acalenta, que nos mostra, às vezes a coisa que já está escancarada na nossa frente, mas através da arte a gente consegue então absorver ela, né? Através da arte a gente consegue olhar para situações de uma outra visão, né? E poder sentir um pouco do que aquele personagem, do que aquela pessoa está sentindo, né? Eu acho a arte um negócio basilar, né? Uma coisa basilar do ser humano, assim, né? Como é bonito, como ela diz, né? Olha, a arte da leitura para ela, então da escrita, né? É algo que não só a alimenta enquanto passatempo de prazer, mas a alimenta enquanto sujeito, enquanto a sua alma. Olha que bonito isso, né? Que bonito. Vamos continuar aqui com o vídeo. Opa, esqueci de trocar a tela. Eu posso até ficar sem tempo, posso até ficar sem pique pra ler, provavelmente graças ao maldito capitalismo e suas garras que vão se infiltrando na nossa vida e sugando a nossa alma, mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou perder a curiosidade a respeito da literatura. Sempre vai ter algum livro novo que eu vou querer ler e isso é o que salva minha vida todos os dias. E eu tô dando o exemplo da literatura porque é o meu hobby, mas eu quero que você traduza isso aí pra sua realidade, tá bom? Não precisa ler todos os livros do mundo, que nem eu tenho essa vontade. É um sonho meio impossível, né? Mas eu queria também ler todos os clássicos do mundo, né? Mas eu sei que não vou conseguir nessa vida, né? Teria que ser imortal por bastante tempo aí pra dar tempo de ler tudo. Mas é bom a gente entender que nós somos castrados, que nós somos faltosos e não vamos conseguir fazer isso, né? Eu sei que eu não vou, mas quem sabe um dia eu chegue próximo daquilo. sonho mesmo assim. Então é isso que eu quero dizer quando eu acho que é necessário um hobby pra chamar de seu, pra você sobreviver aos seus 20 e poucos, aos 30 e poucos, à adolescência, à meia-idade. Não existe um momento da sua vida em que não seja proveitoso você ter um hobby que te faça feliz. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu passei por muitas mudanças, assim, no âmbito geral na minha vida. Praticamente todas as áreas da minha vida estavam caóticas. Eu me sentia sozinha constantemente, mesmo tendo um grupo de amigos, assim, 10 vezes maior do que o que eu tenho hoje em dia. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu já tô prevendo o que ela vai dizer, mas deixa ela comentar que eu vou comentar sobre. Mesmo rodeada de pessoas o tempo todo, uma convivência com colegas de sala, professores, etc. Eu também passei por alguns momentos tenebrosos quanto a vestibular, estudos e... Nossa, essa época foi uma loucura mesmo. E mesmo com o pouco tempo livre que eu tinha, eu me apeguei muito às coisas que eu realmente gostava de fazer nesse tempo livre. E aquilo me trouxe conforto, aquilo meio que me trouxe força pra passar por aquele momento, me trouxe um ponto de conexão com as pessoas ao meu redor. Eu surtava...
um ponto de conexão com as pessoas ao meu redor. Veja, ela exemplifica exatamente o que eu quis dizer com a experiência vivida por ela, né? Ela estava na adolescência, com N problemas, N situações, e talvez aquelas situações que ela estava passando a distanciavam dos demais ali. Ela se sentia deslocada. E a partir de um hobby dela, a partir de um gosto pessoal dela, ela pôde não só então consumir a literatura, a arte, mas poder encontrar um pedaço da sua própria personalidade e se reafirmar no meio de todo aquele turbilhão de situações, no meio de todo aquele turbilhão, então, de dificuldades da adolescência, se reafirmar enquanto sujeito. Olha que lindo isso, olha como não é lindo, não é poético isso, não é poético. A arte para ela, enquanto um hobby, enquanto um gosto pessoal, foi algo basilar para que ela pudesse se reorganizar em todo aquele turbilhão. Né? Olha só que lindo, né? E nesses momentos, muitas vezes os meus pacientes, por exemplo, eu sou psicólogo, não sei se eu já tinha falado aqui, mas eu sou psicólogo clínico, muitos pacientes começam a produzir eles mesmos, né? Produzir a sua própria arte, produzir coisas de si, artesanato, escrever, música, né? Enfim, seja lá o que for, né? E nessa produção eles conseguem também elaborar coisas que eles já elaboram na clínica, já elaboram lá na terapia deles, na análise deles. Mas ali eles conseguem elaborar de uma maneira diferente, conseguem dar vazão de uma maneira diferente. Em psicanálise a gente chama isso de sublimação. Você sublima um sentimento, uma sensação, uma questão sua de uma maneira diferente. Seja pela escrita, seja pela música, seja pela dança, enfim, seja o que for. Você sublima, você consegue tirar de dentro de você uma sensação e criar algo novo com aquilo. Olha que bonito, criar algo novo com aquilo que te mexe, com aquilo que te move. Né? E para ela, na adolescência, foi isso. Foi um momento em que ela pôde usar essa situação, ou melhor, pôde usar esse gosto para lidar com as situações que ela passava. Se reafirmar enquanto sujeito dentro de grupos, né? E de grupos que estavam por vir, que talvez ela não estivesse pronta ainda para ocupar. Lugares, posições e situações que ela não estava pronta ainda para poder ocupar. Mas a arte ali, o hobby dela, o gosto pessoal dela, pôde dar essa estrutura, essa substância, né? Esse suporte para que ela pudesse então passar, ela pudesse atravessar essa situação, né? Olha que bonito, né, cara? Que bonito isso. Com a minha melhor amiga sobre One Direction e fanfics e livros de romance. Eu jogava com meus amigos no fim de semana. Eu surtava com minha outra amiga a respeito do BTS e qualquer atualização sobre a vida deles. E foi meio que assim que eu sobrevivi ao terrível ensino médio, graças ao amor e a curiosidade que eu desenvolvi sobre essas coisas. A execução foi das melhores? Provavelmente não, porque a minha lógica era meio maluca. Eu pensava, tipo, como que eu vou desistir agora se semana que vem sai o último capítulo dessa fanfic que eu tô acompanhando há meses? Como que eu vou desistir agora se eu acabei de chegar na quarta guerra ninja do Naruto? Ou eu vou perder o último capítulo desse anime novo de romance? Se eu parar agora, eu não vou poder jogar LOL com meus amigos no fim de semana. Tudo bem que aí seria uma bênção. Qualquer oportunidade de não jogar LOL é uma boa oportunidade. Eu tô tentando fazer isso já fazem muitos bons anos e ainda não consegui, né? Mas vamos lá. Mas na época era o jogo que eu era viciada, me fazia bem, então não vamos questionar, né? Talvez a gente julgue um pouquinho, mas silenciosamente. E a verdade é que o ponto mais interessante de ter muitos interesses nerds na sua adolescência é quando você se lembra deles na vida adulta. Passei também por alguns momentos turbulentos no início da minha vida adulta. Eu tentei diversas vezes me encaixar em lugares que definitivamente não eram pra mim. E olha que legal, ela acabou entrando na vida adulta ainda, buscando o seu próprio lugar no mundo, né? E aí tentando se encaixar em situações, em grupos, em maneiras de viver que depois ela viu que não condiziam, né? Mas isso é muito interessante, e eu acho que o início da vida adulta e a adolescência, enfim, essa passagem, é muito por isso também, né? É poder procurar que lugar você consegue se encaixar, né? Poder procurar onde você vai se colocar nesse lugar, né? Olha que legal, né? Que bonito. a maioria das vezes eu fiz isso buscando ser uma pessoa socialmente apta para se viver um relacionamento. Eu abri mão de coisas que eu amava muito, 100%, só para me tornar mais atrativa para alguém. Não façam isso em casa, crianças. Parece radicalmente meio patético quando eu falo assim, né? Que eu abri mão de coisas que eu amava, de partes de mim mesma, para me encaixar em um relacionamento. Parece, mas é a verdade.
E também é muito mais fácil você encarar uma situação quando você não está mais nela. Então, naquela época, eu não tinha essa noção. Não tinha essa sensação de que eu estava me moldando para fazer sentido para um relacionamento, quando que, na verdade, é o relacionamento que tem que fazer sentido para sua vida. Eu não tinha noção do quão grandes seriam as consequências de minguar certas partes da minha personalidade para me tornar uma pessoa mais fácil de ser amada. Porque não existe isso. Você não precisa se tornar mais fácil de ser amado para ninguém. Quando eu falo sobre relacionamentos, eu sempre digo, né? Óbvio que quando você tá numa relação a 2, a 3, seja lá quantas pessoas sejam, mas assim, quando você tá numa relação, seja ela qual for, não precisa ser necessariamente uma relação amorosa, né? Qualquer relação pode ser de amizade, familiar e tal. É preciso que, em alguma medida, você abdique um pouco de si para poder estar naquele relacionamento. Mas você espera que, em contrapartida, a pessoa também faça o mesmo. Então eu deixo um pouco de mim, você deixa um pouco de você, nós entramos num acordo, num meio termo, algo que seja possível para os dois. Agora, o problema é quando apenas uma das partes abdica sempre de si para que aquilo funcione. Então só eu deixo de fazer as coisas que eu quero, só eu deixo de ser a pessoa que eu sou para poder entrar nesse relacionamento, enquanto a outra pessoa não. A outra pessoa não faz isso, a outra pessoa continua sendo ela mesma. Ora, vai chegar um momento em que isso não vai dar certo, né? Ou vai ser muito penoso, né? Levar um relacionamento dessa maneira muito longo prazo, né? Então é isso, claro, cada relação, assim, às vezes a gente deixa um pouquinho aqui, eu relevo um pouquinho das coisas que tu faz, tu releva um pouquinho do que eu faço pra gente poder seguir em frente, né? Porque se eu vou sempre entrar em embate pra posicionar tudo que eu quero que seja do jeito que eu quero, ou do jeito que eu não quero que você seja, né? É muito difícil um relacionamento funcionar. Agora, quando você abdica só de si, só você abdica, ou ao contrário, né? Nem sempre somos as pessoas vítimas na relação, né? Quando só o outro abdica pra estar num relacionamento com nós, é muito difícil que aquele dê certo, né? É difícil de ser amado. Às vezes você só se deparou com pessoas que não saibam te amar da maneira que você merece. Que não conseguiram te ver, não conseguiram te respeitar, não conseguiram ter curiosidade genuína a respeito de quem você é. Mas essa é uma barreira muito difícil de transpor, porque a gente vive em uma sociedade que é ditada tanto por dinâmicas de poder, baseadas em gênero e em capital, quanto em relacionamentos amorosos. Então, quando todo mundo diz que o único caminho pro seu sucesso pessoal é ter uma vida a dois, é se casar, ter um relacionamento, ter filhos, perder partes da sua personalidade no meio do processo parece um preço pequeno a se pagar. Me pareceu um preço pequeno a se pagar, ainda mais porque eu era mais nova, eu moro numa cidade pequena, então eu falava, não vai ser como nos livros mesmo, mas não é um preço tão pequeno a se pagar assim, principalmente porque você vai ter essa dívida cobrada com pedaços da sua alma, você vai perdendo partes de você ao ponto de você olhar no espelho um dia e não se reconhecer mais, e também porque você vai construindo um relacionamento sobre os alicerces errados. Quando a base tá ruim, não tem como resolver lá na frente. Na minha concepção, pro amor romântico ser essa coisa linda que ele é, que ele pode ser, ele precisa crescer rodeado por outros tipos de amor. Pelo amor que você nutre pela sua família, seus amigos, seu pet, mas também pelo amor que você nutre pelas coisas que você gosta, pelos seus hobbies, suas paixões, essas coisas que despertam a sua curiosidade. Sei que ela tem um outro vídeo sobre amor romântico que eu quero reagir aqui no canal, quero ver o que ela vai falar sobre, né? Ela como uma leitora aí de fanfics e romances bem amorosos, então quero ver o que ela vai dizer sobre essa crise do amor romântico, mas outro dia eu posto esse vídeo. E boa parte da sua vontade de viver. Porque existe muito amor naquele livro que você releu 78 vezes e que você não cansa da história. Naquela música que é top 1 da sua retrospectiva do Spotify, há tipo assim, 20 anos. Naquela obra de conforto que você assiste sempre que você precisa, quando você tá mal, sabe? Ou seja, seu hobby pode salvar não só sua vida, mas também seu relacionamento, porque você não deposita tudo que você espera do amor nele. Você também encontra amor em outros lugares. E mais importante de tudo, você é amada independente deles. Ficou bem pessoal isso agora, né, gente? Vamos mudar o rumo dessa conversa. Mas, aproveitando que entramos nesse tópico relacionamento, é importante falar, porque não são só os relacionamentos amorosos que acabam interferindo ali, né, na sua relação com seus hobbies. Família é um buraco bem mais embaixo. Agora eu vi que ela tá usando uma camiseta do Pierce the Veil, eu escutava essa banda aí quando eu era emo. Olha só, reconhecendo os grupos. Olha só que interessante, ó. Isso aqui pode ser um gancho. Aqui, eu vou aqui mostrar aqui nessa banda aqui. Era uma banda que eu escutava quando eu era emo, né? Quando eu era emo lá, quando eu era adolescente, enfim. Então, são símbolos, simbologias, né? Aqui que fazem você se reconhecer dentro de um grupo. Fazem você se reconhecer dentro de um grupo. Assim como a foto desse cantor de K-pop, sei lá, seja quem for, né? Aqui
um negocinho do Estúdio Ghibli aqui, né? O que mais eu consigo reconhecer aqui, né? Então são pequenos signos que nos fazem reconhecer enquanto grupos, né? Então eu olho pra ela e vejo, ela gosta dessa banda aí que eu também escuto, né? Ela gosta de Estúdio Ghibli aqui, né, e tal. Ela tem alguma outra coisa aqui dos K-popers, sei lá o que seja. Isso aqui provavelmente deve ser um Sharingan do Naruto, né? Então são pequenas coisinhas que nos ligam, que nos conectam com as outras pessoas, né? E na adolescência isso é muito forte, né? Então por isso que o adolescente gosta dessas coisas dos símbolos, né? Então a maneira como se veste, as roupas que usa, né? Os cabelos que usa, as músicas que usa, tudo isso é muito forte para ele, porque é um reconhecimento de que o outro vai olhar para ele e vai reconhecer quem ele é através desse grupo de pertencimento, né? Porque é através desse grupo, é através do olhar do outro que ele se reconhece enquanto sujeito, né? É o lugar que o outro coloca ele que o faz se reconhecer enquanto aquele sujeito, né? Isso é Lacan, basicamente Lacan, né? Estádio do espelho, né? Na minha opinião, acho que o conceito de família que temos como sociedade às vezes merece ser questionado. É uma coisa linda, maravilhosa que pode te dar muito amor e apoio? É, em alguns casos, e eu acho que ter essa noção de que família é sempre tudo, que você deve sempre amar e perdoar, independente de qualquer coisa, mesmo que essas pessoas não sejam capazes de te amar pelo que você é, como acontece com tantas pessoas queer por aí, é um conceito que a gente precisa dar uma olhada, né? Dar uma questionada. E é uma situação menos séria, mas também muitas famílias às vezes não entendem a relação que algum membro ali tem com algum hobby ou com alguma paixão, um fandom, sei lá. Eu, por exemplo, meus pais não entendem qual é a minha pira com livros. Não entendem qual é a minha pira com jogos, com anime, sei lá o quê. Hoje em dia eles acham legal porque eu fiz isso virar meu trabalho, mas a verdade é que eles não entendem. Nunca entenderam. No meu caso, quando eu era mais nova, eu queria brigar, espernear, queria lacrar a todo tempo, falar, vocês não me entendem. Ninguém me entende aqui no interior de São Paulo. Hoje em dia eu simplesmente não ligo. Literalmente, não ligo. Agora, com amizades, a questão é bem mais simples a princípio, porque se você tem medo dos seus amigos te odiarem ou te acharem super estranho graças a algum hobby, alguma paixão que você tem... Tá me incomodando um pouco aqui nessa posição, pra mim já ia tá doendo meu braço de tá, do jeito que ela tá há tanto tempo assim. E se tivesse escorado assim, eu já ia tá com o braço formigando já. Possivelmente eles não são seus amigos de verdade. Essa é a resposta mais simples e que é assertiva em 98% dos casos, porque pra mim é que nem um relacionamento amoroso. Se você tem que se moldar muito pra tá ali, naquela situação, então não compensa. Se seu amigo te diminui mais do que agrega pra sua vida, ele não é seu amigo, ele é seu... Talvez a amizade seja isso, né? A gente, não necessariamente o nosso amigo tem que ser igual a você, né? O teu amigo, no caso, tem que ser igual a você. Mas ele tem que ter, em alguma certa medida, né, uma conexão com você, né? Se você tá tendo que abdicar de quem você é pra estar naquela amizade, então talvez não seja aquele lugar ideal, né? É como eu disse lá, em qualquer relacionamento é assim, né? Pode ser amizade também. Inimigo. Seja isso feito de maneira discreta, de maneira passiva-agressiva, aqueles pequenos atos, pequenos gestos que a pessoa tem pra tentar te diminuir e que no fundo você sabe que é meio que de propósito, ou seja diretamente com aquela pessoa falando na lata, coisas que você não é obrigado a ouvir. Se seu amigo tá enchendo seu saco falando que você tem que parar de gostar de alguma coisa que você gosta muito, sendo que o único argumento dele, é porque é cringe, foge dessa situação o mais rápido possível, que o crinjão é ele. Mas eu digo que isso é assertivo em 98% dos casos, porque tem algumas amizades especificamente verdadeiras e normalmente amizades longas, duradouras, em que a pessoa pode até não entender muito ou achar meio nada a ver algo que você goste, e provavelmente você também acha meio nada a ver alguma coisa que essa pessoa gosta, mas vocês conseguiram estabelecer uma harmonia e um respeito mútuo, que é o mais importante de tudo. Então vocês não precisam se entender, vocês só precisam se aceitar. Vou dar o exemplo mais real da minha vida, que é o meu trio de melhores amigas. Eu tenho duas melhores amigas totalmente opostas em relação a mim, em relação a elas. Uma mora em outro estado até pra fazer faculdade, ela é viciada em reality shows e coisas assim. A outra ama sertanejo e gosta de bebês, e eu choro assistindo anime. Como que deu liga isso? Mas deu liga, porque a gente se ama e se respeita, e às vezes a gente até fala, você escuta Lua Santana, você assiste Naruto, você não sei o que. É a vida. Às vezes é uma pequena coisa, né? Um pequeno traço que a gente precisa, né? Por exemplo, eu lembro dos meus amigos da faculdade, né? Que nós somos muito amigos hoje, separamos por conta da vida, se move um pouco, né? Mas assim, a gente era muito amigo, mas acho que o que mais ligava nós, assim, que nós tínhamos todas conexões entre nós quatro, era porque nós, os quatro, cursava psicologia. No mais, assim, eu gostava um pouco mais de videogame, tinha um deles que gostava um pouco mais, né? Aí tinha outros dois que gostavam muito de futebol, né? E tinha outros dois que gostavam muito de anime, né?
Então tinham gostos em comuns que se triangulavam ali, mas ninguém gostava tudo da mesma coisa, da mesma quantidade, né? Mas tinha outras coisas que nos ligavam, né? A própria companhia, enfim, a própria maneira de estar ali, né? E a amizade é um pouco disso, né? Não é necessariamente só pelos seus gostos pessoais, né? Mas como vocês se relacionam ali, como vocês conseguem, então, estar juntos, de companheirismo, né? E eu acho real muito importante você ter essas relações que são construídas, assim, 100% por você. Tipo, você tá numa amizade ali que não depende de alguns hobbies e algumas paixões. Aquela pessoa tá ali literalmente porque ela gosta de você. Pra mim, isso é bem verdadeiro. Mas eu também acho muito incrível e acho muito importante você construir amizades com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, têm as mesmas paixões, os mesmos hobbies, porque isso permite uma certa liberdade que poucos ambientes permitem. Na verdade, foi justamente essa ideia, meio que essa vontade de ter pessoas pra falar sobre as coisas que eu gosto, que me motivou a criar esse canal, a criar o perfil pra falar de literatura, e olha no que deu. Fez um bem absurdo pra minha vida. Eu tenho conversas incríveis todos os dias com vocês, sejam nos comentários, nas lives de leitura, sei lá mais onde. Também acabei conhecendo muita gente, fiz amizades, conheci outros criadores de conteúdo. E é muito legal você ter essa conexão com pessoas que são do mesmo universo com você, que amam tanto as coisas que você ama, porque você vai poder falar com uma liberdade, sem medo de ser julgado sobre essas coisas. Você não vai se segurar na hora de ficar muito empolgado sobre algum livro que você leu, sobre algum jogo que você jogou, um anime, um pote de cerâmica que você fez, sei lá. E é simplesmente lindo quando a gente encontra esse espaço em que os hobbies sejam ali um ponto central também da amizade, da relação. E pode até parecer meio difícil você encontrar esse lugar, encontrar pessoas com quem você pode ser 100% você. Talvez você tenha que correr atrás e construir esse espaço pra você e pras outras pessoas, mas vale muito a pena. Porque amar os seus hobbies, as suas paixões, sem medo de ser julgado, é delicioso demais, faz um bem pra sua alma. Faz um bem pra sua alma e eu acho que também reafirma a sua posição de sujeito no mundo, né? Eu acho que essa talvez seja a parte mais importante. Eu acredito que ela tenha terminado de dizer o que ela queria, né? Tem mais alguns minutinhos de vídeo, mas para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui, eu acho que é poder pensar isso, né? Sobre encontrar coisas na sua vida que também reafirmem você enquanto sujeito, né? Coisas que você gosta de fazer. Eu acho que seria isso, né? A gente pode conversar sobre coisas bem legais aqui nesse vídeo, eu gostei bastante. Se você assistiu até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo como é que você se relaciona com seus hobbies, né? Se você consegue ter algum hobby. Eu até achei que o vídeo ia ir para um outro lugar, né? Queria falar outras coisas sobre hobby, mas quem sabe surja um segundo vídeo sobre isso pra gente poder comentar, né? No mais, se eventualmente você gostaria de começar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber as formas de entrar em contato comigo e também um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? Por hoje seria isso. Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo.